ouvintes, começamos hoje com mais uma edição do MagTech, programa aqui da Rádio Magnífica que a gente traz assuntos sobre tecnologia e inovação voltados para a universidade. A gente está aqui hoje com a professora de jornalismo Marisa Fernandes. Marisa, queria te agradecer por estar aqui, por se disponibilizar, estar aqui com a gente no nosso programa. E eu queria saber sobre a visão da senhora da tecnologia voltada para o jornalismo. A gente sabe que hoje em dia está com muito impacto da inteligência artificial, das big techs. Como a senhora vê isso para o jornalismo? Oi, eu que agradeço pelo convite, parabéns pelo programa. Bom, quando a gente pensa a relação entre tecnologia e jornalismo, é interessante observar que a história do desenvolvimento das técnicas jornalísticas, da profissionalização dessa área, ela está totalmente atrelada ao desenvolvimento da tecnologia, né? Desde lá do final do século XIX, com o surgimento de tecnologias como o telégrafo, né? Posteriormente o rádio, o telefone, tudo isso foram ferramentas, inovações tecnológicas que impulsionaram muito as possibilidades comunicativas das sociedades e, com isso, a profissionalização do jornalismo. Então, o computador foi uma grande inovação dessa área, trouxe muitas novas possibilidades de atuação e, mais recentemente, a inteligência artificial. Então, na minha perspectiva, é mais uma etapa evolutiva de um processo que não começou agora. A inteligência artificial, ela chama muita atenção, ela tem esse apelo, né? Até por conta do seu aspecto comercial mesmo, né? É uma área que envolve as big techs, grandes empresas da área de comunicação, que fazem campanhas de marketing também muito importantes e acaba que isso tem uma inserção social muito grande. Mas se a gente olhar com calma e olhar para a história do jornalismo, a gente percebe que é mais uma etapa de um processo que começou há muito tempo atrás. Ótimo. A senhora está fazendo um curso voltado para programação. Pode explicar mais um pouquinho para a gente como que funciona, como que ele é voltado para jornalismo? O jornalismo ele pode se beneficiar muito de várias ferramentas computacionais para produzir reportagens mais dinâmicas, mais interativas, para revolucionar a forma como a gente comunica. Então, é importante que jornalistas dominem linguagem de programação porque ela pode ser útil em diversas tarefas, desde a automatização de... Está gravando isso, algo? Não, tá gravando. Desculpa, gente. Fica à vontade. Elas podem ser úteis em diversas tarefas, desde a automatização de produção de conteúdo, né? A gente tem um caso muito interessante do G1, que tem feito reportagens automatizadas com o uso de linguagem de programação, para que a ferramenta consegue consultar bancos de dados e produzir reportagens padronizadas com dados diferentes para cada citando um exemplo assim, de uma reportagem que o G1 fez de forma automatizada nas eleições, o G1 publicou os resultados das eleições de todos os municípios do Brasil, uma reportagem para cada município. Isso com um código muito simples, que consegue consultar o banco de dados com as informações dos resultados eleitorais e produzir os textos padronizados. Então, isso é um tipo de uso de linguagem de programação. Outras formas de uso são para a produção de reportagens interativas mesmo, que o usuário consegue, né, se colocar na situação. A gente tem um exemplo do Nexo Jornal, que fez um conteúdo sobre o seu salário diante da realidade nacional. Que daí você consegue colocar o seu salário lá, você clica no link e ele calcula qual é a situação do seu salário em relação ao salário de professores, juízes, médicos, de áreas que são consideradas relevantes em que diz respeito ao padrão salarial. Levando em consideração essa tecnologia do G1 que a senhora citou, você acha que isso pode ter algum impacto na qualidade de apuração, já que não tem uma pessoa ativamente vendo cada reportagem que está sendo produzida? Isso é muito importante. Na verdade, continua sendo fundamental a presença de um ser humano, né, um jornalista, que supervisiona. O G1, por exemplo, ele tem já o G1, o Estadão, o Grupo Globo, de forma geral, e vários outros veículos já têm a sua política de uso
de inteligência artificial. E o que esses veículos têm em comum nas suas políticas é a relevância de que todo o trabalho feito de forma automatizada seja supervisionado por um jornalista, por um profissional. Então, nada do que é produzido de forma automatizada, seja com linguagem de programação, seja com inteligência artificial, é publicado sem passar por uma supervisão. Isso é muito importante. Como que você acha que isso pode ser introduzido dentro da universidade, uma vez que ainda é um assunto muito recente? Na universidade, a gente tem, os processos demoram um pouco a chegar, né? Porque a gente tem uma grade de disciplinas muito amarrada e acaba que é difícil os cursos da área de humanas, por exemplo, dialogarem com os cursos das áreas de exatas, que é onde estão a maioria dos cursos de tecnologia. Mas aos poucos a gente consegue vencer essas barreiras, né? Por exemplo, inteligência artificial é algo que tem que ser trabalhado desde o primeiro período no curso de jornalismo. Porque eu ensino para os meus alunos de produção de texto jornalístico 1, que é assim, a base do texto jornalístico. Eu ensino o padrão, né, o tradicional, que a gente aprende desde sempre. Mas eu também mostro como hoje um chat GPT consegue fazer isso muito mais rápido e às vezes de forma muito mais eficiente que um jornalista. Ou seja, ele serve para agilizar as rotinas de produção. Mas o estudante, né, o profissional que está se formando, ele tem que ter a habilidade de olhar para o que a inteligência artificial entrega e avaliar se aquilo é bom ou se é ruim. Se está dentro dos padrões jornalísticos ou não. Inclusive do ponto de vista ético, né? Então, é importante também que o estudante ele domine as técnicas tradicionais para que ele consiga usar as tecnologias de forma correta e também que ele consiga exercer um novo papel que talvez ele não seja mais a pessoa que vai fazer, mas ele é a pessoa que vai pedir para que a máquina faça e avaliar o que a máquina entrega. Sim. No ponto de vista do leitor, a gente já tem alguns anos, por exemplo, o G1 traz um resuminho da reportagem. Agora o Globo criou o Irineu, que é uma ferramenta de inteligência artificial dele, que também faz um resumo da matéria. Você acha que isso pode ser um ponto positivo ou só vai criar leitores preguiçosos, já que fica resumindo, você não tem que ler tudo, às vezes pode perder uma informação? Quando a gente olha novamente, né, para a história do jornalismo, a gente vê que o lead surgiu para que o leitor consiga ler só o primeiro parágrafo. O lead é o quê? É um resumo das informações principais da notícia, com aqueles 5 pontos principais: quem, o que, quando, onde, porquê. E ele foi criado num contexto de transformação da notícia em produto, né? Uma coisa que torna mais ágil a leitura. Então, se o leitor quiser ler só o lead da matéria, ele vai estar suficientemente informado. Da mesma forma, o título. Né? Quando o jornalismo começou a pensar os títulos, ele começou a pensar de forma que, se o leitor olhar só para o título, ele já sabe do que se trata, então ele já tem a informação e ele só vai ler a notícia se ele quiser mais detalhes. Então, essas ferramentas que resumem notícias, elas entram também nesse processo. Não é algo novo, é simplesmente a tecnologia sendo usada para fazer algo que já existia. E essa tecnologia de resumir notícias, ela é interessante também, porque muitas vezes as pessoas já têm a tendência a ler só o título, no caso das redes sociais. Ler só o que está na arte e no Instagram hoje mostra as 3 primeiras linhas da legenda. Para ler o restante você tem que clicar para ver mais, né? Então é algo que já vem acontecendo. Acho que o jornalismo está se adaptando a essa realidade. No entanto, não é algo relativamente novo. Sim. E a senhora acha que existe uma possibilidade do jornalista conseguir manter a técnica ética desse combate contra os algoritmos? Porque algumas palavras têm que ser, hoje em dia, censuradas para que o Instagram continue entregando. Como que a senhora vê isso? Eu acho que o jornalismo, desde que ele começou a ingressar no universo comercial, que a notícia passou a ser produto, isso influenciou, né? A gente teve o surgimento da imprensa marrom, espetacularização da notícia. Na TV a gente tem o jornalismo policial, aquilo que a gente chama de jornalismo pinga-sangue, né? Então, assim, infelizmente, esse processo ele acontece desde o momento que a notícia se tornou produto, né? Que o jornalismo começou a precisar vender notícia para se sustentar.
Então, acho que não é inevitável que o jornalismo tenha que se adaptar à lógica da plataformização, mas é claro, existem possibilidades também, né? Talvez atuar em outras plataformas, encontrar novas formas de conversar com o público. E eu acho que também é importante uma outra área nesse sentido, que é a educação midiática, né? Que é formar o público também para saber onde consumir notícias. Se as redes sociais elas limitam cada vez mais as possibilidades éticas do fazer jornalístico, é importante também que a gente direcione o público para consumir esse conteúdo em outros lugares. E a senhora acha que existe um perigo de uma tecnologia excessiva no jornalismo? Eu acho que assim, não é um perigo, é algo que já está acontecendo, né? A gente tem muitos efeitos disso e um deles é a figura do jornalista multitarefas. Hoje em dia um jornalista sai para uma cobertura sozinho e leva todo o equipamento e consegue fazer tudo sozinho. Isso tem benefícios no sentido de que para as empresas é mais lucrativo, mas para a nossa profissão, por exemplo, é muito ruim porque reduz o mercado de trabalho, acaba sobrecarregando os profissionais e muitas vezes impacta também as rotinas de produção, no sentido que você acaba tendo que fazer muito mais tarefas e isso pode ter impacto no resultado final do seu trabalho. Bem, então é isso. Queria agradecer mais uma vez. Acho que foi mais curtinho, nosso tempo estava mais limitado, mas a conversa foi muito boa. E muito obrigada, Marisa. Eu que agradeço. Pode fechar. O pessoal não estava gravando. Brincadeira. No meio da conversa, imagina, não apertou gravar.